Bom dia, povo santo. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais uma manhã. Tchau com Deus. Cheio da presença do Pai. Bora para mais uma manhã. Sendo alinhados diante daquilo que o Senhor ele tem para fazer na nossa vida. Amém? Ô, Dá, você vai descer com o João? Tomou café? Ah, então tá. Eu ia falar que você pega 8, né? Eu ia falar que se você quisesse esperar, eu te levava lá. Se você quiser esperar, eu te levo lá. Ah, então tá. Mas é porque aí você chega às 8 horas. Bom dia, povo santo. Bom dia, Bruna. Bora para mais um dia romper, Bruna, viver. Bom dia, Meire. Deus te abençoe. Bom dia, tia Janinha. Não sei como é que vocês passaram o final de semana, mas eu passei bem, graças a Jesus. Tô firme e forte, consolidada na rocha. Bem com meu Jesus, bem com a minha família. Por outro lado, tô chateada. Uma irmã nossa, ela perdeu o irmão. Isso deixou a gente bem triste. Então, essa manhã, no corpo de Cristo, mais uma pessoa foi para a glória. Era para a gente se alegrar, né? Por a pessoa estar com Cristo. Mas a gente não é preparado para a morte, né, gente? Não somos preparados para a morte. Isso chateou o nosso coração. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E nós precisamos permanecer. Tivemos uma cantata maravilhosa neste domingo. Gracinha. Na nossa igreja também. Das crianças. Foi fofo demais. Glória a Jesus. Vamos orar, vamos falar com Jesus. Enquanto as pessoas chegam, começa aí da sua casa, agradecer ao Senhor. Hoje eu quero compartilhar sobre um propósito para esse final de ano, de estarmos juntos. Já já eu vou contar. Mas vamos para o nosso momento devocional primeiro. Já vai buscando aí seus materiais, Bíblia, caneta, lápis, caderninho de anotação se você gosta. Amém? A situação na minha família não está boa, porque meu primo continua preso injustamente, mas estamos confiando no Senhor. Amém, Bruna. Confia. Confia e permanece crendo que existe propósito do céu diante dessa situação. Amém. Que o Senhor ele possa mesmo dar esse suporte, socorrer vocês e fazer entender o propósito, porque às vezes a gente não entende, mas o Senhor está operando o propósito dele, né? Então, amém? Vamos orar, vamos falar com Jesus? Pai, graça nós te damos por mais um dia. Que privilégio, Deus, é acordar e ter o Senhor com a gente. Nesta manhã nós te louvamos, nesta manhã nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Seja glorificado, seja exaltado no nosso meio, Pai. Nós queremos te render graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Pai, por mais um dia que está se iniciando. Nós te pedimos a tua mão santa e poderosa sobre as nossas vidas, para que possamos romper e vencer no dia de hoje. Pai, conecta o nosso espírito com o teu espírito, Deus. Alinha nossa mente e coração para que nós possamos exalar daquilo que o Senhor espera de nós no dia de hoje. Papai, eu peço que o Senhor purifique a nossa mente, purifique o nosso coração e que nada seja empecilho para estarmos ligados no Senhor nesta manhã. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as faltas que temos e fazemos com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, meu propósito nesta manhã é de estar aqui fazendo devocional com o seu povo. Mas, Deus, o meu maior anseio é que esse povo, eles tenham conexão direta com o Senhor, que eles não sejam dependentes de mim, Pai. Me livra, Deus, de qualquer olhar ou qualquer pessoa que está firmada nesse devocional e ainda não criou vínculo com o Senhor, Pai. Deus, que o Senhor possa mesmo abrir os olhos dessa pessoa, para que ela possa entender
entender que não sou eu a fonte, que a fonte é o Senhor, que o Senhor é aquele que dá discernimento, que o Senhor é aquele que revela. A palavra é tua, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos faltam 12 dias para concluirmos o ano, Deus. Então, em nome de Jesus, se tem alguém ainda olhando para mim, Pai, que o Senhor possa tirar esse olhar de mim e fique salvo em Ti, Pai. Porque o meu propósito aqui é conectar pessoas com o Senhor, Deus. É fazer elas voltarem a um relacionamento íntimo, a ter intimidade, a ter relacionamento, a ouvir a Tua voz, a Te buscar de todo o coração, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, venha estar conosco, nos dê discernimento, nos dê graça, nos dê ousadia, Pai, para irmos além na Tua palavra, disposição, Pai. Cada dia mais a palavra diz que a carne, ela é fraca e o espírito, ele tá forte, mas tudo isso em relação à busca com o Senhor. A nossa carne, ela se enfadiga rápido demais, a nossa carne, às vezes, ela se cansa demais, Pai, em buscar o Senhor, mas nos fortalece nesta manhã, porque o nosso espírito, ele tem anseio por mais, o nosso espírito, ele quer revelação, ele quer conhecimento, ele quer intimidade, mas às vezes a nossa carne não suporta orar, às vezes o nosso joelho não consegue ficar dobrado muito tempo te buscando, Pai, mas fortalece a nossa carne para que nós possamos permanecer na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nos volta um olhar para jejuar, para buscar o Senhor cada dia mais, Pai. Esse é o meu pedido. Aqui está a Tua palavra, Pai. Fala conosco nesta manhã. Revela a cada um de nós com particularidades. Eu não sei o que os meus irmãos precisam nessa manhã, mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso que conhece e sabe. Então revela a cada um conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Nós queremos apresentar a nossa vida diante de Ti. Manifesta a Tua vontade e faça o Teu querer, Pai. Que no dia de hoje nós possamos refletir aquilo que já foi liberado no céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia para aqueles que eu ainda não dei bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que hoje seja mais um dia de rompermos e avançarmos diante daquilo que o Pai, Ele já liberou sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos para Gênesis 40. Gênesis 40 e depois vamos para Gênesis 41. Bom dia, Ana. Bom dia, Jéssica. Deus te abençoa. Bom dia, Robertinha. Que alegria ter vocês por aqui. Gênesis 40. Há algum tempo depois, nós finalizamos o 39, para quem está chegando agora e não acompanhou na sexta-feira. Na sexta-feira nós finalizamos José na casa de Potifar. José foi vendido pelos seus irmãos, foi levado para o Egito através de uma caravana ismaelita. Esse povo vendeu José para Potifar, que era um governador no Egito, oficial lá de Faraó, e agora José, tudo que ele colocava à mão, prosperava. E Potifar viu que ele era um homem assim, diferente. E ele falou assim, olha, José, você vai governar tudo que tem na minha casa. E José governava e governava tudo muito bem, e todos os bens que Faraó tinha, ou que Potifar tinha, aumentou, porque a mão de Deus era sobre José e tudo que ele fazia dava certo. Só que aí um certo dia, a esposa de Potifar, achando ele lindo e maravilhoso, foi lá pedir para que ele se deitasse com ela. E aí José não vai querer, vai sair correndo, ela segura a capa de José e no final da história ela fala com o esposo dela, com Potifar, que José estava dando de cima dela e que tentou assediá-la. Isso é uma mentira e José vai preso injustamente. Tá vendo aqui, Bruna? Aqui é um caso de prisão injusta. E a Bíblia já tinha nos registrado algo sobre, sabe? O que não isenta o seu primo de estar passando pela mesma situação. Porém, ele precisa entender o propósito que tem dentro dessa prisão. Porque agora nós vamos ver. A palavra diz que Deus foi bom com José e fez com que o carcereiro da prisão achasse graça aos olhos dele. Aqui é uma frase que chama muita atenção. Se você quiser ver mais detalhado, volta na live anterior de sexta-feira. E lá eu explico muito melhor. Mas uma das coisas que chama a atenção da gente é que Deus foi bom com José
e fez com que o carcereiro achasse graça aos olhos de José, e fez com que José fosse ali um líder dentro da prisão. Só que o que mexe com a gente é que o fato de Deus ser bom, ele não realiza aquilo que talvez José queria. Porque, pelo meu olhar, ninguém quer ser preso injustamente. E Deus é bom com José e não tira ele da prisão. Então a bondade de Deus nem sempre está relacionada com ele fazer o que você quer. A bondade de Deus é te dar graça dentro da situação. Às vezes ele não vai livrar da prisão. Ele vai te fazer as pessoas acharem graça aos seus olhos lá dentro da prisão. Às vezes você acha que a bondade de Deus é tirar você do seu emprego e arrumar um outro muito melhor. Não, e às vezes a bondade de Deus para a sua vida vai ser ele fazer com que o seu patrão ache graça aos seus olhos e te confie um cargo maior. Ou às vezes um amigo ser bondoso com você lá dentro. Entende? Nem sempre a bondade de Deus vai estar pareada com aquilo que nós queremos que ele faça, tá? E agora vamos lá para o 40. Então, coloquei para vocês, situei vocês para aqueles que chegaram agora, o que nós lemos no 39. No 40 diz o seguinte: José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. Algum tempo depois, os chefes do copeiro e o chefe do padeiro de Faraó ofereceram seu senhor, o rei do Egito. Ofenderam. Desculpa, gente. Deixa eu só abrir a outra Bíblia aqui. Então, voltando. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei ofenderam o seu senhor. Foi o mesmo. Vamos lá. Passado algum tempo, dois funcionários da casa de Faraó acabou ofendendo ele, né? Aqui fala que era o copeiro e o chefe dos padeiros. Copeiro é a pessoa que serve a comida, né? Vai ter várias funções dentro do serviço de copeiro, mas entende-se que é aquele que estava servindo a comida de Faraó. Então o padeiro e o copeiro ofenderam o rei do Egito. O Faraó se enfureceu com os 2 oficiais e mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo. O capitão da guarda os colocou sob responsabilidade de José, para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha seu significado. Quando José viu no dia seguinte, notou que os 2 estavam perturbados. Em outras traduções, eu não sei qual que é a sua, mas vai falar que o semblante deles estavam caído. Deixa eu olhar na NAA, versículo 6. Quando José chegou pela manhã, viu que eles estavam preocupados. Outras traduções vão dizer com o semblante abatido. E perguntou: por que vocês estão preocupados? Ou por que está entristecido? Por que estão aí com o semblante abatidos? E eles responderam: essa noite nós 2 tivemos sonhos, mas ninguém sabe dizer o que significa. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. Ele não estava dizendo contem e eu vou interpretar, mas contem e eu vou falar o que talvez eu possa saber, né? O chefe dos copeiros foi primeiro relatar o sonho a José. Em meu sonho, eu vi à frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começavam a brotar e a florescer, e um pouco tempo produziram cachos de uva. Eu tinha na mão o copo de Faraó. Tomei um dos seus cachos de uva, exprimi o suco na taça e coloquei na mão de Faraó.
José disse: esse é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim para Faraó, para que ele me tire desse lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal e a terra dos hebreus, e agora estou nesta prisão onde eu fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: também tive um sonho, e nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães doces de todo tipo para Faraó, mas as aves vieram e comeram o cesto que estava sobre a minha cabeça. José lhe disse: este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó pendurará a sua cabeça num poste. As aves comerão sua carne. 3 dias depois, no aniversário do Faraó, ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe do padeiro para que comparecessem à festa. Elevou os chefes do copeiro de volta ao seu cargo, para que voltassem a entregar o copo a Faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Vamos parar agora para a gente entender agora esse capítulo 30 e tirar tudo aquilo que a palavra ela fala com a gente. Primeira coisa, José estava preso injustamente e agora a palavra fala que tem 2 pessoas presas com ele, que era o chefe dos copeiros, a pessoa que servia comida, o copo lá, aqui está falando que ele serviu o copo para o faraó, né, a bebida, e o chefe do padeiro, aquele que fazia pão lá no palácio de Faraó. Ok. Certo dia, esses dois funcionários estavam preocupados, com o semblante abatido, angustiado, e José faz a questão de notar o que está acontecendo. Eu creio que José estava na função dele normal lá dentro da prisão, e certo dia, na hora que ele foi servir talvez um alimento, qualquer coisa para esses 2 funcionários, ele percebeu que o semblante dele estava diferente. Aqui mostra que nós, como cristãos, nós precisamos perceber o ambiente onde nós somos colocados. Nós precisamos entender a situação que está à nossa volta. Nós somos perceptíveis. E nós precisamos entender quando alguém está precisando de uma oração. Às vezes tem alguém com um semblante abatido perto de você e você passa e finge que não é com você. Nós precisamos ser aqueles que vão fazer a diferença e vai falar assim: olha, o que está acontecendo? Posso orar por você? Sabe, seja preocupado com as pessoas que estão à sua volta. Faça uma oração, ofereça um lanchinho gostoso, um pedaço de bolo, mas não passa abatido não. Não deixe as pessoas saírem de perto de você sem serem edificadas ou sem notar Deus na sua vida. José está fazendo o serviço dele normal dentro da prisão, eu creio que o serviço de todos os dias, e ali ele se depara com 2 pessoas com semblante preocupado. E aí o que ele vai fazer? O que está acontecendo? O copeiro e o padeiro disse: nós tivemos sonhos. E aí José fala: ó, a interpretação dos sonhos, quem dá é o Senhor. E eu vejo que uma das maneiras de Deus falar até hoje para os homens e manifestar o que vai acontecer é por meio de sonhos. Eu acredito muito em sonhos. Não em todos, né? Porque tem sonho que é de barriga cheia, tem sonho que é porque você pensou demais em alguma situação e aí você vai sonhar. Mas eu acredito muito em sonhos proféticos. Principalmente os que eu tenho, por exemplo, de 5 horas da manhã até 6. Às vezes eu acordo 4h30, aí eu durmo até umas 5h30. Se eu sonhar nesse período, com toda certeza Deus está falando comigo. Já não é aquele sonho da noite inteira, da mente bugando lá, sabe? Eu acredito muito que é um sonho que Deus está querendo me dizer algo. E aí José fala: a interpretação dos sonhos, quem dá é o Senhor. E aí eles contam o sonho para José. O sonho do copeiro era favorável, cheque.
E José disse para ele: vai acontecer que dentro de 3 dias Faraó vai te tirar daqui, vai te estabelecer de novo ao seu antigo cargo. Aí o copeiro ficou muito feliz. O padeiro, vendo que o sonho, a interpretação era boa, contou o sonho também para José. E aí José falou assim: olha, o seu caso vai ser um pouquinho diferente. Dentro de 3 dias você também vai sair dessa prisão. Porém, Faraó vai cortar sua cabeça. E aí, acabou. As aves vão vir, vão comer alguma coisa assim, não é isso? Cadê? Não, dentro de 3 dias, Faraó pendurará a sua cabeça em um poste e as aves comerão a sua carne. Agora, o sonho do padeiro não é tão favorável quanto o sonho do copeiro. E de fato, aconteceu que depois de 3 dias, era aniversário de Faraó e ele dá um banquete, uma festa para todos os seus funcionários e manda tirar esses 2 funcionários da prisão. E aconteceu conforme José tinha dito. Porém, a palavra nos diz que o chefe dos copeiros esqueceu totalmente de José. Não se lembrou. Passou, deixa lá. Eu creio que na hora que ele sai da prisão, ele lembra do sonho. Nossa, que bom, aconteceu, deu certo. Só que ele não volta para agradecer. Ele não volta para se lembrar de José. E às vezes acontece também na nossa vida. Nós somos seres que criamos expectativas fácil demais. Você faz uma amizade e aí você coloca toda a sua expectativa nessa amizade. Você coloca toda a sua expectativa dentro de um relacionamento. E quando as coisas não acontecem conforme o que você queria, você se frustra. Porque nós somos seres que colocamos expectativa. Mas eu quero te ensinar uma coisa. Tira a expectativa das coisas que você faz. Porque nem sempre as pessoas vão voltar para agradecer. Eu creio que José, ele tinha certeza e convicção daquilo que ele tinha falado. Porque ele tinha relacionamento com Deus. A palavra diz que quando ele chegou lá na casa de Potifar, o Senhor estava com José e por isso ele era bem sucedido. Ou seja, quando a Bíblia fala que o Senhor está com alguém, significa que esse alguém tem relacionamento com Deus. Talvez a sua vida ainda não foi para frente e tudo que você põe a mão não dá certo, é porque a mão do Senhor ainda não é com você. Aqui, acontece que o Senhor não está com você. Raira, como assim? Eu sou crente, o Senhor está comigo, mas talvez você não tenha relacionamento com Ele. Há uma diferença de Deus ser seu pai e você viver com Ele. Eu tenho um pai, mas eu não moro com o meu. Eu tive um pai desde quando eu nasci, porém meu pai nunca morou comigo. Eu nunca tive relacionamento com meu pai, intimidade com ele. Depois de grande, velha, eu fui trabalhar com meu pai. Mas eu não tinha intimidade com meu pai. Não tinha relacionamento com ele, eu tinha relacionamento com a minha mãe. Então é possível você ter um pai, considerar Deus o seu pai, mas você não ter relacionamento com ele. Ele não morar na mesma casa que você, ele não participar dos mesmos projetos que você. Entende? E como que faz para ter relacionamento? É oração. A oração que vai fazer Deus ser participante da sua vida. É quando você for trocar de emprego, você falar assim: Deus, para qual emprego você quer que eu vá? Deus, qual carro que o Senhor quer que eu compre? E esperar Ele responder. Em algumas vezes, Ele vai gerar paz no seu coração sobre aquilo que você está fazendo. Porém, a paz não é suficiente. A paz é um dos meios que eu uso para entender a vontade de Deus. Porém, a palavra tem que ser o primeiro. Você precisa estar respaldado na palavra. Vou te dizer mais. Às vezes você acha que está bombando no seu relacionamento com Deus. Só que se você não honra os princípios da terra, não tem como você estar servindo ao Senhor. Tem gente que faz tudo dentro da igreja, mas não arruma a cama dentro de casa. Tem gente que vai para tudo enquanto é lado e serve o vizinho, serve o tio, o irmão da igreja, o pastor, a pastora, serve o seu líder de célula, mas você não consegue fazer um ovo mexido para o seu irmão dentro de casa. Tá errado. Se você não honra a sua casa, se você não obedece os princípios dentro do seu lar, você nunca vai conseguir servir ao Senhor. A palavra é muito clara e diz que Deus ele não quebra princípios. Se você quer saber se você é um verdadeiro servo, você vai olhar se você consegue honrar as autoridades. Você vai olhar se você está servindo a sua família. Porque se você não está servindo a sua família, se você não é obediente ao seu pai, à sua mãe,
ao seu esposo, à sua esposa. Se você não tem fidelidade com essas pessoas, não pensa você que vai conseguir servir ao Senhor. Corre um grande risco de você estar sendo obreiro na igreja, ministro de louvor, pregando a palavra e ir para o inferno, tá? Eu tô te falando uma grande verdade, porque se você não honra os princípios básicos da palavra, você não serve ao Senhor de verdade. Você pode estar servindo a homens e a movimentação, o muito servir, ele pode te enganar. E aí você vai para o inferno e rindo. Vai para o inferno pregando Eclesiastes, vai para o inferno pregando Mateus. E aí, gente? Nós não precisamos saber tanto da palavra. Nós precisamos saber aquilo que nós sabemos, nós precisamos aplicar. E Deus não quebra princípio. A palavra diz que o Senhor estava com José. Deus tinha relacionamento com ele. E ele era bem-sucedido em tudo que ele fazia. Quer que seja bem-sucedido em todas as coisas que você vai fazer? Você precisa ter relacionamento com Deus. Eu vou pegar vários cenários de pessoas que eu já resgatei, de cenário de depressão, cenário de desespero, alguns cenários assim que a pessoa está descendo ladeira abaixo. Aí quando pergunta assim, como que era a sua rotina de leitura da Bíblia? Quantas vezes na semana você jejuava? Você ouviu a voz de Deus antes de tomar essa decisão? Não pediu direcionamento de Deus? Não orou para tomar a decisão? Não jejuava, não lia a Bíblia, não tinha rotina de oração? Como que você quer ser bem-sucedido? Ou às vezes é ter uma vida estável diante de alguma coisa, se você não tem relacionamento com Deus? Se Deus é só aquele que você pede. Ah, Deus me dá, ah, Deus faz, Deus... Se você não tem uma vida constante no Senhor, quando você chega nesse estágio, é pior ainda para sair. A Maria disse que está com depressão. Maria, conta pra gente, uma pessoa que está com depressão, ela só quer ficar deitada, não é verdade? A pessoa que está com depressão, ela tem forças para ler Bíblia? Conta pra mim, Maria. Dificilmente vai ter força para poder ler Bíblia, força para poder sair, às vezes, da situação que ela tá. Por isso que nós precisamos nos fortalecer nos dias que nós estamos bem. Mas as pessoas acham que o dia mau nunca vai chegar. Porque mesmo diante, por exemplo, de uma sobrecarga, se você estava lendo Bíblia, se você estava jejuando, você vai usufruir das suas orações na taça. Olha, a vida do ser humano é lotada de altos e baixos. Altos e baixos. Quando você estiver subindo e estiver no alto, você precisa se encher, buscar. Eu já tive dia que eu já não quis ler Bíblia. Dia que eu falei assim, não vou jejuar, não quero jejuar. Ouvindo você falar, fico em pânico, não estou tendo forças. Mari, agora você vai usar da misericórdia de Deus e você vai procurar os seus amigos mais próximos, porque os seus amigos mais próximos é que vai regar sua vida de oração. Porque eu sei, eu já tive amigos com depressão. Gente, e o cenário de depressão é triste e a depressão ela existe. Por isso que quando você estiver bem, você tem que se dotar de força. Enche de força, porque no dia mau você não vai conseguir. Porém, o Senhor vai vir com a misericórdia dele, porque você buscou ele enquanto você estava com força. Agora, se você não buscou, se você não encheu sua taça de oração, você vai ter que pedir alguém para orar por você. Alguém para clamar por você. Alguém para estar junto com você, segurando a sua mão, te tirando desse lugar. Porque senão não vai sair. Busca algum amigo perto. Mari, a Maria que está aqui, procura amigos que estão perto e fala assim, caminha comigo. E você precisa querer de todo o seu coração sair desse estágio. Primeiro passo é ler o tanto que você conseguir. Não precisa ler tanto. Lê uma palavra e comece a encher seu coração de esperança. Lê mais outra palavra, enche seu coração de esperança. A palavra nos diz, eu preciso olhar para aquilo que me dá esperança. Enche a sua mente, enche o seu coração com aquilo que dá esperança. Esse cenário vai passar, a situação vai passar, mas você precisa sair dela. Eu já tive amigos que aceitou minha ajuda e já tive amigos que não aceitou ajuda. E quando o amigo aceita ajuda, eu vou chamar ele para almoçar, eu vou chamar ele para ir comigo para os lugares que eu frequento, eu vou orar por ele, eu vou jejuar por ele. Agora, quando a pessoa não quer, não tem o que eu fazer. Não tem.
Quando a pessoa se abate e fala assim, não quero, não consigo, não dá dando certo, vai ficar lamentando? É você que escolhe. Sabe? É você que escolhe. Eu tinha crise de ansiedade, mas a depressão. E sim, segurei nas mãos de Deus e Ele me curou. Glória a Jesus, Simone. Não é um estágio passageiro, Simone? Passa. Mas você precisa ter relacionamento com Deus. A mão de Deus era com José, porque José, ele tinha relacionamento com Deus. E aí acontece que tem toda essa situação que a gente falou. José preso, José interpreta sonhos. Agora, o copeiro saiu, foi restabelecido ao seu cargo. E a Bíblia nos diz que ele esqueceu completamente de José. Vai ter pessoas que vai passar na nossa vida, que nós vamos ajudar, e lá na frente vai se esquecer completamente da gente. E aqui, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. É só você baixar a expectativa ou tirar. Se você coloca a expectativa, nossa, tô ajudando aqui fulano, quando eu precisar, ele vai ser uma pessoa que vai me ajudar. Se você vai com essa expectativa, vai dar errado, tá? Mas vai com uma expectativa de tá tudo certo, se ele não lembrar, se ele não retribuir, eu fiz como se fosse para o Senhor. E aí vai estar tudo certo. Capítulo 41. 2 anos inteiros se passaram. E aonde que José está? E Faraó sonhou que estava em pé, na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começaram a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras, e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nesta parte do sonho, Faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, ele sonhou com 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresceram em um só talo. Em seguida, apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as espigas cheias e ressequidas e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, Faraó chamou todos os magos e sábios do Egito. Contou os sonhos, mas ninguém conseguia interpretá-lo. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse a Faraó. Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe do padeiro e comigo e mandou prender no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe do padeiro e eu tivemos um sonho cada um. Cada sonho tinha seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele explicou o significado de cada um. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Eu fui restaurado para o meu cargo de chefe dos copeiros e o chefe do padeiro foi enforcado em público. Na mesma hora, Faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Gente, aqui está falando que depois de barbear-se, ou seja, Faraó, José nesse momento ele devia estar cabeludo, barbudo, todo sujo, porque talvez não tinha higiene adequada dentro da prisão. Hoje uma prisão ela tem chuveiro, mas vocês acham que há muitos e milhares de anos atrás tinha chuveiro dentro da prisão? Às vezes era um pano, uma bacia com água, porque era costume na época de Jesus lavar os pés. As pessoas não tinham hábito de tomar banho sempre. Imagina bem antes de Jesus. Não tinha nem talvez pano molhado para ele se lavar. E aí ele vai se lavar, ele vai cortar, se barbear. E disse, não é se barbear porque também não tinha barbeador naquela época, que é a tradução que está atualizada demais. Deixa eu ver na NAA. Versículo 14 do capítulo 41. Então o faraó mandou chamar José e fizeram a saída da masmorra às pressas. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. E Faraó disse, eu tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu dizer o que significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu,
essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Olha que coisa mais linda. José estava 2 anos preso. Ele sai agora e está diante do, entre aspas, rei, né? O faraó era a autoridade máxima daquele lugar. E ele agora devia estar assim maravilhado porque ele saiu da prisão. Talvez uma prisão escura, suja, com bicho, sei lá o que tinha nessa prisão, mas não era um cenário favorável. E agora ele está diante de faraó. E ele podia falar assim, não, eu interpreto, claro, vou fazer, vou te ajudar. Não, e ele fala assim, olha, faraó disse para ele, eu fiquei sabendo que você tem capacidade de interpretar sonhos. E ele falou assim, não, essa capacidade não é minha. Essa capacidade vem de Deus. Isso aqui fala muito com as pessoas que usam os dons que Deus dá para uso próprio, ou para se vangloriar, ou para enaltecer, e a pessoa achar que é ela que faz aquilo. Sabe, fica errado. Fica errado. Faraó fala assim, eu quero que você me ajude com o sonho. Ele disse, essa capacidade não está nas minhas mãos. Esse dom não é meu. Esse dom de interpretar sonhos é de Deus. José está voltando toda a glória para o Senhor. E ele está dizendo, não sou eu digno de nada. Se o Senhor não fizer, não tem como eu operar nada. Só Deus pode fazer você entender o que você sonhou. Então Faraó contou o sonho para José. E aí ele vai falar, em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas. Vai contar o sonho, que ele viu 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias e bonitas e 7 espigas murchas. E aí ele contou. Vamos lá para o versículo 25. E ele perguntou, você pode me falar, né, o que isso significa? José respondeu, os 2 sonhos de Faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo a Faraó de antemão o que vai fazer. As 7 vacas saudáveis, 7 espigas de trigo cheias, representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e as magras e 7 espigas miúdas, ressequidas pelo vento do leste, representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou a Faraó de antemão o que vai fazer. Os próximos 7 anos serão períodos de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome, tão grande fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimento será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre essa terra, para que lhe recolha 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-los para os armazéns do faraó. Mande estocar e guardar cereais para que haja mantimento nas cidades. Deste modo, quando os 7 anos de fome vier sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim a fome não destruirá a terra. Faraó e seus oficiais, versículo 37, gostaram da sugestão de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele um Espírito de Deus. Olha aqui, Faraó agora percebendo que o Espírito de Deus está sobre a vida de José. Às vezes você acha que o que vai te fazer avançar ou conquistar lugares altos no Senhor é o seu conhecimento, a sua faculdade, o seu nível de conhecimento. Muito pelo contrário, sabe? O que vai fazer você prosperar e prosseguir e, sabe, prosperar, ser bem-sucedido em tudo que você fizer é a mão e a bondade do Senhor, porque hora nenhuma nas Escrituras a gente vê José tendo um ensino, uma escola especial. A gente não vê José
sendo ensinado pelo seu pai. Muito pelo contrário, Jacó era omisso. Jacó, ele fez um monte de coisa errada com Deus, e Deus mesmo assim permaneceu com a aliança firme nele, sabe? E José não teve esse ensinamento. José tinha irmãos ignorantes. Ele era filho de Raquel, uma mulher idólatra, que saiu da casa do seu pai e ainda carregou os ídolos. Os pais dele não eram os melhores pais. Ele não estudou na melhor escola. E agora ele está dando instruções para Faraó, que é o rei daquela nação, falando com ele assim, ó, você vai fazer dessa forma, porque se você fizer dessa forma vai dar certo. Um cara completamente dotado de inteligência e sabedoria, temente a Deus. Tudo isso está acontecendo por quê? Porque a mão do Senhor era sobre a vida de José. E Deus tinha um propósito para operar, e Deus escolheu José. Assim ele permanece fazendo até hoje. Deus te escolhe. Deus te coloca em lugares onde ninguém esperava de você estar. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele vai fazer acontecer na sua vida. Tá entendendo? Não pensa que é por conta do seu conhecimento ou por conta da sua sabedoria, mas é porque a bondade do Senhor alcança as nossas vidas. Eu estou aqui no Instagram falando para pessoas, não porque eu sou boa ou tenho conhecimento, mas porque a mão do Senhor é sobre a minha vida. E quando Ele escolhe alguém, não tem como a gente bater o pé e falar assim, não quero, não vou, e fazer drama e sapatear no chão. Não vai, porque quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe. Agora, quando você rejeita cumprir a vontade de Deus, Ele vai falar assim, tudo bem, vai, vou arrumar outro. Vou levantar outra pessoa. Paty, daqui a pouco eu vou te responder, tá? Só não parei porque senão eu perco a linha de raciocínio. Mas você precisa acreditar que Deus ele tem um chamado na sua vida e que Ele vai operar, você querendo ou não. Você só precisa falar assim, Deus, eu estou aqui à disposição. Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já teve no mundo, ele disse que ele era a segunda opção de Deus. Billy Graham. Ele vai dizer que Deus virou para ele e falou assim, eu vou te levantar, porque a minha primeira opção não quis. Pensa quem que era a primeira opção de Deus. Se Billy Graham foi um dos caras que mais ganhou gente para Jesus depois de Paulo, eu acho. Porque Billy Graham foi aquele cara que fez as cruzadas. E ele pregava em todos os países, e aonde aquele cara chegava, ele lançava a palavra, e era 3.000 almas se rendendo ao Senhor, e era 5.000 almas se rendendo ao Senhor, e saía nos jornais, cruzada, Billy Graham, ele era a segunda opção. Se a segunda opção era assim, imagina a primeira. Daqui a pouco, se você não se posicionar, você vai acabar sendo a primeira opção, mas Deus vai levantar a segunda porque você não quer. Olha, tá contadas as horas. Jesus, com toda certeza, já se levantou do trono. E ele está esperando o comando do Pai dizer assim, pode ir, filho. O tempo de Deus é diferente do nosso. Jesus não vai levantar e vai sair. Não. Jesus pode se levantar e ficar ainda mais 5 anos ali em pé, porque para Deus é assim, ó. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. O tempo está passando. Nós precisamos pregar o evangelho enquanto é dia, porque a noite vai chegar e não vai ter mais tempo. E você está enrolando, olhando para dentro da sua casa, olhando somente para o seu umbigo, achando que a vida gira em torno só de você. Não é, meu irmão. Você talvez que vive angustiado, triste, chateado, depressivo, eu vou te dar uma dica. Vai fazer obra social. Vai ser missionário. Não tem coisa mais satisfatória do que ser missionário. Não tem. É uma alegria que não cabe dentro do peito. É uma satisfação que eu não sei explicar como. Nós recebemos uma doação na sexta-feira, e a pessoa disse, Raira, eu quero abençoar famílias, e eu vou dar um valor para vocês abençoarem famílias no final do ano. Falei, amém, irmão, vou fazer isso. Quando foi no sábado, eu e a Cacau, nós tiramos o dia inteiro para poder fazer compra. Compramos cesta básica, cesta de Natal, frango, refrigerante, compramos legume, algumas coisas para levar para casa, para as pessoas passarem um bom Natal. Gente, nós ficamos no supermercado acho que umas 3, 4 horas. O povo que estava no supermercado ficou assim espantado com a gente de ver. A gente estava com mais de uns 6 carrinhos lotados. E a gente não tinha almoçado. Era 4 horas da tarde, a gente ainda estava entregando cesta e indo em casa, cuidando de famílias. E não tem coisa melhor, não tem sustento melhor. Nós estávamos sem almoçar. E eu perguntava para a Cacau, você está com fome? Ela falou, não. Eu falei, eu também não estou com fome. Não sei explicar,
Mas a gente conseguiu entender quando Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós somos alimentados. Não tem fome, não tem tristeza, não tem dor. Porque no centro da vontade de Deus, nós somos sustentados por Ele. Gente, e pode tentar tirar isso da minha cabeça e falar: você está falando mentira. Eu vivi isso. Não foi ninguém que me contou. E eu tô te dizendo, quer alegria maior é quando eu chego numa comunidade, as crianças vêm me abraçar com o olho brilhando, porque às vezes eu vou levar um pão para elas. Porque elas já me viram socorrer a família delas várias vezes. E elas me abraçam, me beijam. Eu saí, gente, meu olho encheu de água na hora que uma criança virou para mim e falou assim: Raira, eu descendo a escada da casa dela e deixei cesta, caixa de bombom, aquela coisa toda. Ela olhou para mim e falou assim: eu te amo. 5 anos de idade. E eu falei assim, engoli seco, falei assim: filha, eu também te amo. Mas por quê? Porque isso aqui nada paga. E às vezes você tá aí resmungando em cima da sua cama, tendo comida. Vai fazer obra social. Tá assim porque você não sai da sua casa. Enquanto você ficar olhando só para sua vida, só para sua casa, você vai ficar olhando para o tanto de coisa que você não tem e vai ficar murmurando. Mas quando você sai para ver a realidade do outro, você melhora rapidinho. É o conselho que eu dou para todo mundo que está em depressão, crise de ansiedade. Vai fazer uma ação social. Procura, seja uma base missionária, procura igreja católica, igreja evangélica, aonde estiver fazendo obra social, vai fazer obra social com o povo. Porque na hora que você levar provisão para a vida de outro, você melhora. Melhora, tô te falando. O problema é que a pessoa que passa por depressão, por várias crises, momentos difíceis na vida, ela deita na cama e não vai querer sair. E você vai ficar pensando o tanto que sua vida tá ruim. E vai querer se matar. Aí vai pra linha do autoextermínio. Não aguento mais essa vida. Essa vida tá muito ruim. Na hora que você para olhar a vida do outro, você vai ver que a sua tá até boa. Vai. Compartilhe seus problemas com as pessoas. Deixa as pessoas te ajudar. Não fica sozinho no seu quarto chorando, não. Vai fazer obra social porque isso traz tanto alimento para a nossa vida. Tem dia que eu chego em casa o pó, cansada. Cansada. O físico tá que não tá aguentando mais. Mas eu chego com o coração aquecido. E eu me alegro. E eu começo a falar com Deus: Deus, muito obrigado por me permitir viver isso. Eu entendo, gente, que o que eu vivo é um privilégio. Não é todo mundo que tem essa oportunidade, não. Mas o Senhor me viu. O Senhor me escolheu. Da mesma forma que Ele escolheu José, da mesma forma que Ele escolheu você. Você precisa dar uma resposta positiva ao chamado de Deus. Como que dá essa resposta? Diga sim. Diga sim e deixa Ele fazer. Eu não sabia como seria a minha vida. Ele disse pra mim: larga seu emprego, larga sua faculdade e vem fazer o que eu quero que você faça. Eu não sabia como seria. Eu não sabia de onde vai vir minha comida. Eu não sabia como eu ia me vestir. Eu não sabia para que lado eu iria. Mas o Senhor, Ele dá instrução em todo o tempo. Gente, na minha vida, teve uma época, final de ano, início de janeiro ali, Deus me deu uma visão. Tava eu e Cacau orando numa sala e Deus me deu uma visão. Eu vi uma rua sem saída e eu via eu entregando cesta para as pessoas naquela rua. E eu falei: Deus, eu não sei onde essa rua é, eu só tinha essa visão, não tinha mais nada. E não tinha nada acontecendo na minha vida. Aí acontece que era período de pandemia, lá 2020, eu acho, 2021. Meire, um dia eu conto meu testemunho sim com toda certeza, tá? Eu sempre conto picado nas lives, eu conto como é que eu cheguei em Belo Horizonte, eu conto como é que eu fiz minha faculdade, mas um dia eu conto meu testemunho completo. E aí teve um dia, final de 2021 ou 20, não sei, teve uma chuva forte em Belo Horizonte e teve enchente. E aí, o que eu fiz? Eu procurei uma igreja que estava recebendo doações e eu fui levar roupa. E aí eu encontrei uma paróquia, era uma igreja católica, eu fui nessa igreja e nessa igreja eu comecei a ajudar a guardar roupas, a separar roupas, porque tinha muita gente abrigada e estava precisando de voluntários. Aí eu fui, né? Eu fiquei sabendo, me contaram, mandaram mensagem num grupo, eu imediatamente fui, foi eu e Cacau, e nós fomos ajudar a separar a roupa. Dessa roupa que nós fomos separar, eu descobri uma ruazinha que tinha sido, inundada, e o povo estava desabrigado, alguns já tinham voltado para sua casa, estava lavando a casa e tudo mais.
E eu comecei a ajudar o pessoal a lavar a casa. E casa com barra, e tira a geladeira, e põe o sofá pra fora. E aí foi uma festa só. Parecia que eu tava na Disney. Eu não sei como é estar na Disney, mas é um sonho pra muitos ir pra Disney. E eu imaginei assim, gente, eu tava tão feliz, tirando barro da casa dos outros. E eu tava feliz porque eu tava ajudando pessoas. E ajudar pessoas é muito bom. E aí, com pouco, eu me deparo com eu entregando cesta numa rua sem saída. E aí eu falei, meu sonho. O Senhor já tinha me falado. O Senhor já tinha me mostrado a rua. E ali eu entendi que eu estava no centro da vontade de Deus, porque Ele me mostrou uma rua sem saída e eu levando cesta básica. E eu estava exatamente entregando cesta básica numa rua sem saída. E eu falei, Cacau, a visão. E a gente viu. O Senhor fala, gente. Para quem acha que o Senhor não fala, é porque ainda não viveu experiência com Ele, não tem intimidade com Ele. Porque Ele fala. Ele não fala sempre tudo, não. Tem vezes que eu fico clamando por resposta e Ele não fala nada. Mas quando a gente pede instrução para Ele, Ele dá instrução. Então diga sim ao chamado de Deus. Estou falando que José não era um homem estudado. Os pais dele não eram os melhores pais. E agora ele está interpretando o sonho de Faraó. Por quê? Porque a mão de Deus era sobre a vida dele. Faraó acabou de dizer, será que nós encontraremos um outro homem como ele? Sem dúvidas não, porque nós vemos que o Espírito de Deus está sobre a vida dele. Versículo 39. Então Faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Quando as pessoas percebem a mão de Deus sobre a sua vida, elas vão te colocar em lugares altos, porque aonde há um servo de Deus, há prosperidade, há sabedoria, e nós precisamos carregar sempre um espírito excelente. Espírito excelente é aquele que tudo que colocarem na sua mão para fazer, você vai fazer e vai fazer com grande êxito. Vai ter sucesso, porque a mão de Deus é com você. Você ficará encarregado de minha corte e de todo o meu povo obedecerá, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Então, olha o que está acontecendo com José. José foi vendido pelos seus irmãos, escravo de Potifar, prisão, lá na prisão ele era líder na prisão, ele interpretou 2 sonhos na prisão, o que faz agora ele ser abaixo de Faraó, governador do Egito. Não tinha ninguém acima dele a não ser Faraó. É isso que Deus faz, gente. O Faraó acrescentou, eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou do dedo o seu anel como selo real e pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino, eu chego a arrepiar, e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar em carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se ordem, ajoelhem-se. Assim o Faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse, eu sou o Faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O Faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate Paneia. Isso aqui é novo para mim, nunca percebi isso aqui. José teve um nome egípcio, Zafenate Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito, e ele tinha 30 anos quando começou a servir na corte de Faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença de Faraó, José foi inspecionar toda a terra, ele foi conhecer o território, né? Como previsto, durante 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou na cidade os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereal, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do 1º ano de fome, José e sua mulher, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai.
José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim, terminaram os 7 anos de colheita fartas em toda a terra do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas ainda havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito, quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, e ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e siga as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu os cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Gente, quem vê agora José governando, José em destaque, não sabe a história que ele passou. Mas agora, olhando nesse ponto, vamos entender que tudo era necessário? Agora eu quero falar com vocês uma coisa. Talvez você tá aí no seu período mal, no seu período tipo assim, não tô aguentando essa vida, porque a aflição que eu fui exposta é tamanha que eu não tô aguentando mais. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, é necessário. Lembra como é que José era? Vamos voltar em José com 14 anos. José era filho predileto de Jacó. Ele era o primeiro filho da mulher que Jacó mais amava. Ele era filho de Raquel. Quem foi Raquel? A mulher por quem Jacó serviu 7 anos o Labão. Ele era o filho primogênito da mulher que Jacó mais amava. Jacó não fazia questão de esconder para ninguém. Ele era o filho mais mimado. Ele era o filho que não estava no campo. Ele era o filho que talvez não fazia as obrigações de casa. Por quê? Porque ele era o filho escolhido do seu pai. Quando Esaú vai ao encontro de Jacó e Jacó acha que Esaú vai mandar matar ele, Jacó manda colocar José e a Raquel lá no final. Eles são os últimos, ou seja, se forem atacados, Jacó e Raquel vai dar tempo de fugir. Eles não vão morrer. Esse é o José. Esse é o José e Raquel. O José era uma criança mimada. O José era um adolescente que entendia o lugar que ele tinha no coração do pai. O pai deu uma túnica colorida para ele e todos os outros irmãos tinham uma túnica normal. Agora pega esse José e tenta fazer ele governador do Egito. Não vai. Não vai, gente. Pega uma pessoa mimada e coloca ele em governo. Não vai. Por que a maioria dos bilionários, os netos são pobres? Porque os bilionários não ensinaram aos seus filhos a batalhar. Os filhos já nasceram num berço de ouro, tinha tudo. Se você quer fazer do seu filho um filho com caráter e esforçado, mesmo tendo tudo, o seu filho tem que se esforçar. José era um filho mimado. E Deus olhou para José e falou assim: José, você com essas características aí, eu até gosto do seu coração, mas com esse tanto de mimo você não vai conseguir executar o que eu tenho para fazer. Eu tenho um povo para poder separar. Eu tenho uma nação para dizer que é minha. José, com essas características você não vai. E aí o que acontece? Deus permite os irmãos vender José, mas não permite matar. Deus permite José ser escravo, mas não matar. Deus permite José cair numa prisão injustamente e ele não perde seu relacionamento com Deus. Aqui nós aprendemos uma lição e tanta. Não é porque você está na prisão ou porque você está passando por uma situação difícil que é hora de falar que Deus virou as costas para você. Não. José permanece dentro da prisão por 2 anos, injustamente. Aí ele vai sair, ele vai interpretar o sonho do faraó. E agora ele vai ser o quê? Governador do Egito. Ele não simplesmente saiu de filho mimado para governador do Egito. José teve uma trajetória. E às vezes você está só querendo governar. Às vezes você está querendo só chegar aqui em cima e falar assim: eu sou o top dos tops. Sem passar por prova não vai. A Raira que enfrentou os problemas lá de trás é a que tem autoridade hoje para ministrar muita coisa na sua vida. Talvez você vai achar que eu abri meu Instagram e de um dia para o outro eu tinha 91 mil seguidores. Não.
Tem uma história por trás. Às vezes você olha a história da Cassiane e você fala assim, nossa, eu queria ser igual a Cassiane. Mas tem a história por trás que ninguém viu. Tem a história por trás, talvez, da família Valadão. Aí você fala assim, nossa, a Lagoinha é uma igreja grande. Márcio Valadão teve sorte. Não, como é que será que era a vida do Márcio Valadão com 14 anos de idade? Como que será que foi a vida dele com 20 anos? Como será que Deus contou para ele e entregou para ele uma visão? Aí você olha o André Valadão lá em Orlando e fala assim, esse cara tem a vida de ouro, a vida caiu do céu para eles. Não. Pensa quantas renúncias o André Valadão, a Mariana, a Ana Paula, eles não fizeram porque os pais eram pastor de uma igreja grande. Para pensar. Nós só queremos o bônus e esquecemos do ônus. A gente sempre quer o lado bom da história, mas ninguém quer sofrer o que as pessoas sofreram lá atrás. Para você querer o status de uma pessoa, você tem que querer tanto o bônus quanto o ônus. Tem pessoas que estão lá em cima voando com Deus, mas só ela sabe o abuso que sofreu, a falta que teve na infância. Nós precisamos entender, quem conta a história de José governador, não conta a história de José na prisão. Sabe? E o fermento que cresce a massa é o que ninguém vê. É isso. Nós precisamos entender que o que vai nos fazer prosperar ou chegar em alto nível é a mão do Senhor. Porém, entenda o seu processo. Entenda o seu processo. Existe processo. E você precisa se submeter a ele. Gente, até mesmo Jesus. Jesus, quando ele foi cumprir o seu ide aqui na terra, ele teve que esperar 30 anos. Ele não tinha conhecimento? Ele não tinha sabedoria? Ele não era Deus? Muito pelo contrário, ele era Deus. Se desfez de todo o seu poder para estar na terra. E ele se submeteu ao processo. Ele teve que tomar xingo. Ele teve que ouvir sua mãe dizer não. Ele teve que obedecer a sua mãe quando seu pai ou sua mãe falasse assim, agora você vai cuidar de tal coisa. Até 12 anos de idade, o menino era obrigação da mãe. De 12 anos para cima até a idade superioridade, né? Era cuidar do pai. Então até 12 anos, Jesus teve que ouvir de Maria assim, não pode, não vai, volta aqui, faz isso. E ele era Deus. Quando ele chega, que ele dá aquele perdido lá no templo, que ele estava ensinando as pessoas, e a mãe dele vira e fala assim, Jesus, por que você fez isso comigo? A gente já estava 3 dias de viagem, Jesus. Eu creio que naquele dia ele tomou um xingo de Maria e um xingo de José, porque ele já tinha 12 anos. Maria já tinha entregado para o cuidado dos pais, mas José talvez não tinha atinado que agora o cuidado do menino era dele. Esqueceram o menino no templo, porque Maria pensou que estava com José, José achou que estava com Maria. E o menino ficou no templo ensinando a palavra. E ele tomou xingo. Ele era Deus. Se Jesus teve que passar pelos seus processos, por que você acha que você não vai ter? O nosso foco é o céu. O nosso destino é o céu. E nós não vamos parar até chegarmos nesse lugar. Resista ao seu processo com alegria, com ânimo, caminhando em verdade. Só posso te dizer uma coisa, vai dar certo. José é esse filho de Jacó? Sim. José é aquele filho mimado, o filho de Raquel, a mulher que ele tanto amava. É esse José. E agora ele está governando o Egito. E aconteceu conforme ele tinha falado. 7 anos de fartura, 7 anos agora de vacas magras, 7 anos de fome que eles vão viver. E eles estão apenas agora vivendo os primeiros anos. Amanhã nós vamos ver a família de José voltando. Lembra que José teve um sonho lá atrás? De os feixes dele, ele no meio, feixes em volta, e os feixes se dobravam diante dele. E ele falou assim, olha, vocês vão se curvar diante de mim. Os irmãos ficaram bolados, falou assim, José, nós não vamos curvar diante de você, não. O pai falou, você tá louco, menino? Pois é, vai acontecer amanhã. Então não perca os próximos capítulos. Deixa eu ler aqui. Lamentavam a regressão do André Valadão, do Silas Malafaia, Magnana, Márcio Feliciano, demais pastores, que se comporta como aitolas, é isso? Queima Jesus.
A gente não pode entrar nesse mérito, né, meu irmão? A gente cuida da nossa vida e deixa eles viver o romper para lá. Mas não podemos desmerecer que eles tiveram uma trajetória com o Senhor. Se até Jesus passou pelo processo, por que nós não vamos passar? É isso, Dani. Não estamos isentos, né? Gente, tem alguém aqui que está aqui assistindo a live pela primeira vez, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e gostaria de fazer isso nessa manhã? Se você quer aceitar Jesus, você vai dizer assim: Senhor Jesus, escreve aí nos comentários. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e eu vou orar pela sua vida. Se você se desviou ao longo do caminho, você vai falar com Jesus assim: Jesus, eu quero voltar. Mas volta de todo o seu coração. Aceita de todo o seu coração. Não fica com meio pé no mundo, meio pé na igreja. Porque quem fica com meio pé no mundo, meio pé na igreja, vai pro inferno. Tá? Então aceita de todo o seu coração. Eu quero agradecer pela sua oração. Meu filho, pelo Pedro adolescente. Amém. Glória a Jesus, Pati. Tem alguém? Se você já fez essa oração, aceitando Jesus como Senhor da sua vida, você vai escrever: eu sou salvo. E agora eu quero compartilhar com vocês, vou aproveitar esse finalzinho e nós vamos já orar. Quero falar com vocês sobre 12 dias. Eu vou entrar numa campanha hoje e eu estou compartilhando com vocês para que vocês possam entrar para orar também. Ainda não sei se eu vou aparecer aqui para fazer live, de repente faço uma live de oração, mas eu quero abrir 12 dias. 12 dias que nós vamos estar orando cada dia por um mês do ano que vem. Então hoje eu vou orar por janeiro. Se você quiser abrir um jejum, apresentar jejum durante todos esses dias, tirando o café da manhã, talvez tirando o jantar, você vai fazer da forma que Deus ministrar no seu coração. Estou compartilhando com vocês algo que eu vou fazer. 12 dias, daqui até o final do ano nós temos 12 dias e aí cada dia do ano nós vamos consagrar e abençoar o nosso mês do ano que vem. Então você vai colocar, seja lá uma palavra, eu gosto de escrever uma palavra para cada ano. Na hora que terminar a live, você pode sair dessa live e escrever. Você lista 12, coloca lá 12 números e coloca janeiro, alegria, fevereiro, prosperidade. Você vai colocar 12 palavras que vai vir na sua mente. Não pensa, tá? Não fica pensando, o que eu quero viver em janeiro? Janeiro eu quero viver honra. Não, fevereiro eu vou viver fidelidade. Não pensa. Você vai colocar todas as palavras que está na sua cabeça. Coloca lá 12 palavras e enumera. E aí as 12 coisas que você vai profetizar para o seu ano que vem. Então hoje nós vamos orar para janeiro, amanhã fevereiro, depois março e assim sucessivamente. Essas coordenadas eu vou dar lá no grupo Enxergando as Escrituras. Se Deus me der alguma orientação ao longo do dia, eu venho aqui no Instagram, eu abro uma live e nós oramos e nós profetizamos para o nosso mês até o final do ano, tá? Vamos ver o que o Senhor vai mover. Amém? Quem tá junto comigo nessa, diga amém.